Queridos, abre sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25. Verso 18. Se você trouxe sua oferta, seu dízimo, pode trazer, querido. Você acompanha aí que a gente vai ler alguns versículos pulados aqui, tá? Então, verso 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 passas de figos passados, e colocou sobre os jumentos. E disse aos seus jovens: vão adiante de mim, e eis que eu vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Verso 24. Verso 23, aliás. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e se prostrou diante do seu rosto, diante de Davi, e se inclinou à terra. Lançou os seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos seus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal qual ele é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens do meu Senhor quando enviaste. Agora, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vir com sangue e de que a tua mão te salvasse. Agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e que procuram mal contra o Senhor. Verso 32. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porém, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se você não se apressasse e não viesse ao meu encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha e lhe disse: sobe em paz à tua casa, vês que eu tenho dado ouvido à tua voz e tenho aceitado a tua face. A história toda aqui é a seguinte: enquanto Davi estava fugindo de Saul, ele viveu em vários lugares, montanhas, cavernas. Em um desses lugares que ele ficou, os pastores de Nabal, os homens que trabalhavam para Nabal, cuidavam das ovelhas. E aí o exército de Davi protegia esses homens, não deixava que ladrões mexessem no rebanho de Nabal, sem nem conhecer Nabal, mas eles protegiam o que estava perto deles. E chegou uma ocasião que Davi estava passando ali por perto, eles estavam com fome, não tinham o que comer, e aí ele pediu para um dos servos dele ir lá falar com Nabal: olha, lembra que a gente cuidou de vocês, protegeu suas coisas, dá uma janta para a gente, eu estou com o meu exército aqui, para a gente não ter o que comer. E esse homem virou para Davi e falou: eu não conheço, está cheio de vagabundo por aí, se eu for cuidar de todo bandido que tem por aí, eu não vou conseguir. Quem que é esse Davi? E aí Davi fala: eu vou matar todo mundo, todos os homens dessa casa vão morrer, até os meninos. E aí os servos de Nabal ouvem a conversa e correm para falar para a mulher dele: ó, o Nabal fez isso e agora Davi vai vir e vai matar todos os meninos. E aí Abigail, escondida, ajunta comida, põe no jumento e vai adiante de Davi. A primeira coisa, quando você ouvir isso aqui, é
aquilo que você não tem, nenhuma de vocês tem, eu sei, que é rebeldia, que é desobediência com o marido, vai querer vir para fora. De falar, olha lá, ela fez. E é isso que você precisa separar aqui. O que é manipulação do que é interceder pela sua casa. Porque são dois extremos que vocês vivem. Em nome de Jesus, que não vivam, que esteja no meio como ela estava. Ou vocês querem manipular e conduzir e dizer para ele como tem que ser feito. Ou quando vocês descobrem que está errado e que não pode fazer isso, não pode fazer desse jeito, eu aprendi, Jezabel, não pode ser assim. Aí sabe o que você faz? Você cruza os braços e fala assim, não é problema meu. Ele que se vire, vamos ver se ele sabe fazer acontecer então. Eu não falo mais nada. Não é você que é o bom, não é você que é o homem da casa, então faz você. E aí você fica só nos cantos cochichando e até torcendo para dar errado. Porque é ele que manda, é ele que tem que fazer. E não é nenhum nem outro. O papel da mulher não é nenhum nem outro. Isso só acontece dentro de casa porque existem dois propósitos diferentes. Porque na verdade você não está lutando pelo propósito da tua casa, você está lutando pelo teu. E aí você vê o teu marido como concorrente e competidor do propósito. Porque o teu propósito, no final das contas, nem é que a família dê certo. É que você consiga instituir a tua vontade através da tua mão. E por isso que nisso se confronta com o teu marido. Ainda que quando vocês sentem, vocês conversam, vocês falam a mesma coisa. O que a gente quer é a mesma coisa. A gente quer filhos educados, a gente quer filhos que cresçam na presença de Deus, a gente quer um casal santificado, a gente quer as mesmas coisas. Mas por que não dá certo então? A discussão acontece. Porque na verdade não é a mesma coisa. A prática pode ser igual. A prática é olhar para o filho bem criado. Mas o que te sacia no final das contas não é o filho bem criado. Não é o casamento estabelecido. É eu conseguir conduzir isso, colocar minha mão nisso e fazer com que dê certo do meu jeito. Eu preciso participar do projeto de condução. É aí que está a briga. Por isso que se briga e depois se faz as pazes e nem se sabe direito por que brigou, porque na verdade se queria a mesma coisa. Mas o conflito é pela direção. O conflito é por quem vai fazer acontecer. E aí quando você ouve isso, a primeira coisa que você faz é, eu preciso tirar a mão então. E o pastor já cansou de me chamar de rebelde, eu sou a Jezabel mesmo, então eu não falo mais nada, eu não ponho mais a mão. E aí você não foi curada, você não entendeu nada. Você só falou, eu também vou te sentar no banco do passageiro, nem do banco do passageiro. Eu vou sentar no banco de trás do carro e deixa aí. E tomara que bata. E se não bate, quando ele passa num buraco, eu ainda critico. Aí, tá vendo? Não disse que sabe dirigir? Você não falou que sabe? Porque na verdade a briga não é pelo destino. A briga é pela condução. E quando você olha para Abigail, ela não estava na condução, mas ela também não sentou no banco de trás. Porque aos olhos dela, o marido dela era um tolo, e a Bíblia fala que era mesmo. O marido dela era um ignorante, era um grosso, era o que for, era um filho de Belial, filho do demônio. E ainda assim, ela chama ele de meu Senhor. Ela aceita o que ele falou. Só que falam assim, vão matar os meus filhos. Meus filhos vão morrer. Ela não vai em Nabal enfiar o dedo na cara dele. Olha lá o que você está fazendo. Ela vai lá diante de Davi e fala, meu Senhor, não mate os meus filhos, não destrua a minha casa por causa daquele homem. Porque você vai sujar as suas mãos, você vai levar sangue em cima das suas mãos, você vai comprometer teu reino depois, você vai levar sangue inocente, você vai ficar devendo sangue inocente na tua vida por causa de um endemoniado. Não faz isso não. Se ele não quis pagar o que te deve de gratidão, eu pago, está aqui. O nome disso é intercessão. Isso é intercessão. Ela entra no lugar que o marido não entrou, em nome dos filhos, salva a vida dos filhos e volta para casa. E quem morre no fim da história? Ele. O problema é que intercessão não é governo, intercessão é responsabilidade. Você só tem como interceder por aquilo que você se responsabilizou. É por isso que a igreja ora tão pouco,
pouco e cada vez menos. Porque se eu só tenho que orar, e eu só pelo que eu me sinto responsável, porque orar é cansativo, gente. Orar dá trabalho demais, oração. E se eu só tenho que orar por aquilo que eu me sinto responsável, em 10 minutos acabou a sua oração. Porque eu orei por mim, orei pelos meus filhos, meu marido, lembrei de orar um pouquinho pelo pastor, acabou. Eu já intercedi pelo que eu me sinto responsável. Eu já entrei na brecha pelas situações que eu me sinto responsável. O que não é minha responsabilidade, eu não entro no lugar. E a sua casa às vezes patina por causa disso. Porque você não entende que seu marido é só metade, você tem outra metade, mas a sua metade é intercessão, não é governo. Só que interceder eu não quero. Se não é para eu pegar no volante, então eu vou sentar no banco de trás e ele vai para onde quiser, e eu fico lá reclamando para os outros, falando mal do meu marido para os outros inclusive, porque ela não sabe nem dirigir. Olha lá, acabando com tudo de novo, ferrando tudo de novo, destruindo nossa casa. Enquanto eu deveria estar indo no Senhor e falando: Senhor, não vá sobre a minha casa, sobre os meus filhos, ainda que o meu marido seja um filho do demônio. Mas não, a gente não vai em Deus para falar isso. Você vai no marido dizer: você é um filho do demônio, e arruma briga com ele. Na verdade, você é tão filho do demônio quanto ele, porque você também não tem a natureza de Deus. Porque na natureza de Deus você assumiria o papel da igreja, que é interceder. Por isso que o que a gente está passando aí hoje, e isso é o anjo da morte passando sobre o mundo, isso não é o diabo, isso é o Senhor enviando o anjo da morte nas casas. E enquanto isso está acontecendo, a igreja está procurando fazer live, manter o show dela, shows e lives, você não vê a igreja se convocando para oração, você não vê filmar as pessoas no altar orando, durante 4 horas a gente vai estar aqui orando e você ora na tua casa. Isso não existe, porque a igreja não é intercessora, a igreja tem entretenimento. Então a igreja está fazendo online o que ela fazia lá, tem música para você ver, tem lives de aconselhamento, tem tudo, menos oração, menos intercessão. E por que a igreja não intercede? Porque ela não se sente responsável pelo mundo, ela não se sente em nada responsável pelo que está acontecendo aí fora. Então ela ora por um irmão que está doente, que ela conhece. Vamos colocar de oração, porque tem um irmão aqui na igreja, independente de quem é o irmão também. Aí a gente vai orar por ele. Ele recuperou, acabou. Vamos voltar para a nossa vida. Isso é reflexo das mulheres, a figura de igreja. Nós estamos buscando, na verdade, e nós entendem, eu estou falando de vocês, o que é importante para nós, o que nós valorizamos. Nós só intercedemos por aquilo que nós nos sentimos responsáveis. E o problema é que quando o governo foi tirado da tua mão e você entendeu que o governo não é teu, você também se sentiu menos responsável. Porque te ensinaram que a responsabilidade é de quem está com a mão no volante. Então não é mais minha. Eu sou só um acessório. Eu só falo quando você pergunta. Sabe quando você faz isso? Está irritado? Fala: então tá bom, então não fala mais nada. Só quando você perguntar eu falo. Você não é o bonzão, você não sabe fazer. E pronto, os seus filhos vão morrer. Não é ele vai morrer, mas seus filhos vão padecer. Sua casa vai padecer. Porque se desse para fazer sozinho, Deus não tinha arrancado uma costela de Adão. Ele tinha feito um amigo para Adão. Vou dar um amigo para você conversar no jardim, não vou dar uma mulher. Ele dá uma mulher porque precisava de uma metade. Porque não acontece a condução da tua casa se não tiver a outra metade. O problema é que quem quer ser como Abigail? Quando Abigail é levada para ser esposa de Davi, depois que Nabal morre, Davi manda chamar ela para ser esposa. Ela fala assim: eu vim para lavar o pé dos teus criados. Ela está falando: eu estou chegando aqui não é nem para lavar o teu pé, eu estou vindo para lavar o pé dos seus escravos. Esse é o lugar que ela entendia que ela estava. É como se você olhasse para o teu marido tivesse um jardineiro, e você olhasse para o seu marido falando: meu papel é lavar o pé do seu jardineiro. Nossa, mas que diminuição. Mas embora eu esteja nesse lugar, eu entendo que a responsabilidade de interceder pela minha casa é minha. Então eu tenho acesso aí direto no rei. Eu tenho acesso aí direto no Senhor para colocar minha casa diante dele. Mas eu só posso fazer isso quando eu não quebro a autoridade de quem está no governo.
Porque senão você rompeu com tudo. Vocês têm um papel que é conjunto, querido. E aí você precisa entender até onde vai essa autoridade dele. Porque ela fez o que o marido não queria. Até o limite do propósito. E o propósito não é aquilo que Deus disse que vocês vão fazer da vida ou não. É como fidelidade. Até onde vai a tua fidelidade nesse casamento? Até onde vai o limite de um divórcio? Ah, é só se trair. Não, a Bíblia não fala isso. Ah, se adulterar e pode separar. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia permite que por causa da dureza do coração do homem, que se ocorrer o repúdio, dê uma carta de adultério. Se o repúdio ocorrer, existe uma diferença entre divórcio e repúdio. O divórcio é só um papel legal para que a pessoa ficasse livre legalmente diante dos outros. Repúdio era outra coisa. Repúdio pode acontecer dentro do casamento e vocês já estarem vivendo em repúdio. Vocês só não estão divorciados, mas aos olhos de Deus o repúdio já ocorreu. O repúdio é quando um dos lados não quer mais o outro. Isso pode acontecer através de agressão. Ele vive com ela e só bate nela. Eles já estão repudiados. Eles são casados, moram na mesma casa, mas cada um dorme numa cama. Eles estão vivendo em repúdio. Aos olhos do Senhor já ocorreu a separação carnal. A carta do divórcio, que fala Moisés liberou a carta do divórcio, era só um reconhecimento público disso. Então essa mulher, como é que essa mulher não quebrou a autoridade do marido ao passar por cima dele e falar? O marido estava colocando em risco a vida dos próprios filhos. Então assim, onde é que você vai encontrar essa linha de qual o momento em que eu posso passar dele para ir socorrer os meus filhos? Quando ele quiser matar seus filhos. Qualquer coisa menos que isso, querido, não é desculpa para você fazer. Da mesma forma que a mulher é submissa ao marido até um certo limite. Se esse marido vira para ela e falar, eu quero que você quero levar um amigo nosso para a cama. Não, não vou. Eu quero isso, esse tipo de relacionamento. Não, não vou. Não, mas você não é submissa a mim? Até o limite em que você está manifestando o Pai. E não manifestando no que você acha que ele está se parecendo com Deus, mas do que é legal e ilegal aos olhos de Deus. Porque a sua submissão ao teu marido não diz respeito a quem ele é, diz respeito ao que ele representa na tua casa. Muita gente está debaixo de obediência ao que o governador está dizendo. Faz isso, não faz aquilo. Amém, mas não é porque você gosta dele, porque você acha que ele é um bom homem, é porque ele representa. Ele tem até o ano que vem o crachá de governador sobre ele. É aquilo que está sendo representado, é aquilo que está sendo obedecido. Não é aquele homem. Na sua casa é a mesma coisa. Não é o homem, é o que ele representa Cristo. E só quem pode remover ele daquele lugar é o Pai. E a única forma que você tem de ajudá-lo, porque, querido, ele está no mesmo barco que você. Se esse barco afundar, você morre junto. E eu acho que ninguém aqui está naquela fase de que começo de casamento que você fala, por que você não me trai logo para eu poder te largar? Sabe aquelas coisas que vocês nunca viveram isso? Morre, qualquer coisa. A não ser que você esteja nessa fase, de resto, é olhar para o lado e falar, é o que tem. E se ele hoje é torto, se ele hoje é fraco, se ele não está naquele, ele vai estar. E até lá a única coisa que pode fazer é interceder. E a intercessão só é possível por amor. Você não tem como interceder se não for por amor. Porque você vai entrar diante do Senhor pedindo por alguém que aos seus olhos não merece. Ou por alguém que não está tendo força para pedir. Ou por alguém que de alguma forma não consegue. Isso é interceder. Isso é o que Esther fez pelo povo dela. Isso é o que Abigail fez pelos filhos, pela casa, pelos servos. Isso é o que Jesus fez por nós. Ele entra num lugar que eu não posso entrar para pedir por mim. Por isso que nós pedimos em nome de Jesus. É como se você dissesse para Deus, eu estou vindo falar com o Senhor, mas não é porque eu mereço, não, é pelo nome dele ali. Eu estou vindo interceder por causa dele. Porque ele intercedeu por mim. E as casas perderam as intercessoras. Porque elas lançaram sobre o marido, seja por rebelião, por rebeldia, por irritação, ou por preguiça, por cansaço, jogou sobre o marido. Ponto, é dele, o Senhor manda tudo através dele. Eu não confio nele, mas
tô que se dane, ou eu confio muito nele, justamente por isso eu vou dormir, e deixa ele, o Senhor vai fazer. Deus fala, não, como assim? Você acha que você é um peso morto nesse casamento? Quando o Senhor tirou o governo da tua mão, tirou o volante, Ele não estava te tirando da participação daquilo, Ele estava te realocando, alinhando quem você é. E o que você é? Intercessora. Você é quem suporta isso. Você é quem guarda a casa enquanto o marido está em batalha, enquanto o marido está nas guerras. Mas você não vai conseguir fazer isso se você não entender que você é responsável por isso. É teu trabalho fazer isso. E se o Senhor achar que ele não tem jeito, que ele não quer, que ele é Nabal, que ele é duro, o Senhor vai tratar com ele. Mas você não vai ter a desculpa e a justificativa de colocar a culpa nele quando as coisas derem errado. Porque se existe, quando Deus olha do céu, acho que em Ezequiel, Deus olha e fala assim, eu procurei um homem para interceder, um homem na brecha, eu não encontrei um. Deus estava dizendo, se tivesse um só, pela nação toda, um só entrando nesse buraco e segurando o problema, eu tinha resolvido. Eu tinha dado juízo sobre quem precisava, tinha recompensado quem merecia. O problema é que o povo olhava para o rei e falava, se o rei está fazendo é isso daí, e vamos todo mundo por aqui, e as brechas vão se abrindo na tua casa, porque você está vendo problemas na tua casa, e o teu marido os pratica, e isso para você é como se, se ele quer fazer, então deixa. Os teus filhos vão para o mesmo buraco. Você não tem como tocar no teu marido, mas você tem como tocar nos teus filhos. Você tem como entrar nesse buraco. Você não tem como olhar para o teu marido e falar, meu marido veio de uma casa desestruturada. Lá não existiam hábitos corretos. Não existiam hábitos que eu entendo na Bíblia que são importantes. Mas ele é o governo. Não, você é quem estabelece isso. Você é quem vai mostrar para ele uma casa que funciona dessa forma. Você como igreja vai oferecer para os filhos um modelo de casa que eles não tiveram. Entenda, seu marido não tem esse papel, ele não vai fazer isso. Seu trabalho é tão ou mais pesado, e eu nem vou dizer mais, porque os dois acabam tendo o mesmo peso, porque é no limite do que você pode, do que o dele. Seu trabalho de estabelecer tua casa, de fazer com que tua casa seja do modelo bíblico. Quando você lê em Provérbios, a mulher sábia, ela trabalha, ela corre, ela tem 10 filhos, pega um por cada braço, e a mesa está colocada na hora certa, e todas as crianças sentadas em volta, e o marido sentado na cabeceira, e a comida, e todo mundo comendo, e os filhos crescem, e tudo frutifica, é a mulher sábia. Não está no recurso, o recurso nunca está em nós. A possibilidade, a capacidade nunca está em nós. O que está em nós é a intenção. É a vontade, é a prática de fazer dar certo. E o recurso vem do alto. O problema é que a gente coloca no recurso o motivo pelo qual nós não fazemos o que é correto. Porque é muito difícil mudar essa situação. Mudar a cultura, mudar a forma de agir dentro de casa é muito difícil. Por isso que você vai morrer ouvindo. Você parece tua mãe. Você parece teu pai. Porque o trabalho é deixar de se parecer e fazer algo diferente. E começar a agir de uma forma diferente. Contrária ao que você está com vontade de fazer. Isso, e só isso significa negue-se a si mesmo. Está com vontade de fazer, mas está escrito que não é desse jeito. Está com vontade de comer, ver televisão, mas está escrito, não é assim. Mas eu cresci, eu sei que você cresceu desse jeito. Mas o meu marido, eu monto a mesa, ele fica na televisão. Deixa ele na TV e monte a sua mesa. E sente com os seus filhos na sua mesa. E vão orar lá e vão almoçar. E ele está na mão do Senhor. Vai ter o prato dele lá no lugar dele. E se ele não quiser sentar, deixa ele. E se ele não valorizar algumas coisas que você vai estabelecer, deixa ele. Intercede, entra no lugar que ele não consegue entrar. Porque senão seus filhos vão se tornar como o teu sogro, que você tanto critica. E você vai falar que a culpa é do teu marido. Não interessa de quem é a culpa, interessa o que vai ocorrer. Os seus filhos vão se tornar seus sogros, suas filhas vão ter a mesma história de todas as mulheres que passaram lá atrás da tua família. Gravidez fora do casamento, casamentos irreconciliáveis, brigas, homens que não prestam entrando na vida delas. Por quê? Porque você
está dizendo, não sou eu, é ele, e eu falo, mas ele não ouve. Mas quem disse que é com ele que você tem que falar, querido? Você tem que fazer, você tem que ser. Você tem que dizer para ele, olha, eu não concordo. Você é o homem dessa casa, mas eu não concordo. Mas amém, você tem autoridade nessa casa, mas eu não concordo. Isso aqui vai acontecer, eu não participo disso. Eu entendo em Deus que isso está errado, mas eu estou com você, se é isso que você entende. E todas as vezes você vai conversar com seus filhos, você vai dizer, olha, eu entendo, filho, que isso está errado para a tua vida. O problema é que você não faz, joga para ele, e depois ainda vai conversar com os outros e fala assim, é ele está fazendo, eu já falei para ele que eu não gosto, mas está lá, e você está sentada na mesma mesa, dando risada das mesmas coisas, aceitando tudo aquilo, e dizendo, mas não foi eu que tomei a decisão. Interessa no fim das contas quem toma a decisão, interessa o resultado que vai acontecer, que você está vendo diante dos seus olhos. Interessa você virar para o teu filho depois, tua filha com a filha desgraçada, com a vida toda desgraçada, e falar para ela, então, mas quem tomou a decisão foi teu pai. Ela vai falar, e daí quem toma a decisão? O que importa é o que está acontecendo. A realidade é essa, é o que eu tenho hoje. Isso não é responsabilidade, isso é ter uma justificativa e uma desculpa para continuar sendo isso. Porque o que você queria lá no fundo era mandar, era dar as ordens. Isso foi tirado da tua mão e você jogou para a mão dele. O nome disso é manipulação. Não existe amor nisso. Lembra aquelas duas prostitutas com Salomão? Uma criança morreu, tinha uma viva. Ela queria criança para ela. A que não era mãe queria para ela. Mas se não fosse ficar para ela, então que morra. Mata então. A que era mãe de verdade, que era por amor, ela fala, não mata. Eu prefiro que fique lá, mas que fique viva. Porque eu não estou lutando para ter a posse, eu estou lutando pela vida dela. Você está lutando para ter a posse dos seus filhos ou pela vida dos seus filhos? Você está lutando para que os seus filhos saiam da tua casa dizendo, minha mãe é um modelo para mim, ou você está torcendo que os seus filhos tenham uma vida feliz dali para frente? Porque isso vai definir como você vai lidar com isso. Se a tua preocupação é com quem está mandando, ou se a tua preocupação é que esses filhos tenham uma vida plena, diferente da que você teve talvez. E aí não vai te importar de onde está vindo. Não vai se importar se você tem que ir lá e se dobrar diante dos pés do Senhor e falar, tem misericórdia dos meus filhos, e depois voltar diante de um outro que não presta, para contar para ele o que você fez, e falar, olha, eu fiz isso. E eu estou aqui para ser julgada por você, mas eu precisava salvar nossos filhos. Você tem que amar mais teus filhos, a tua casa, a tua família, o que o Senhor te deu, do que a você mesmo para fazer isso. Tem recursos que ainda não chegaram na sua mão, querido, porque você não se posicionou, porque você não assumiu a responsabilidade de fazer acontecer. Você bate no limite do recurso e fala, parei por aqui, porque aqui é o limite do recurso, e Deus fala, não vai chegar ao outro, porque o sobrenatural só vem quando você gasta o último centavo, quando você derrama a última gota de esforço que você tem. Não na direção de fazer o que você acha, mas na direção de estabelecer o modelo que o Senhor determinou para a sua casa. E essa mulher entendia, o modelo que o Senhor determinou é continuidade da minha família. As mulheres não iam morrer. Davi ia matar todos os homens da casa. Para essa mulher, espiritualmente, era o sonho da vida dela. Não de Abigail, mas uma mulher que não foi sarada no governo nessa posição era o sonho da vida dela. Todos os homens são arrancados, toda a figura de governo é tirada, nós permanecemos. E eu me caso de novo, como ela se casou de novo. Ela não estava lutando pela descendência dela. Os filhos que eram levados a partir daquele momento, eles não respondiam pelo nome da mãe, respondiam pelo nome do pai. Ela se arrisca para salvar a descendência de Nabal. Ela briga com Nabal para salvar a descendência de Nabal. Você está tão envolvida com o propósito da tua casa, a ponto de entrar em brigas para salvar a descendência do teu marido? Porque esse é o problema. Porque é que a igreja não luta e não intercede, não entra em guerra pelo mundo? Porque ela não está interessada em salvar os filhos do marido. Ela está se lixando para os filhos do marido.
ela está interessada nos seus relacionamentos. Ela está interessada naquilo que é dela. Da mulher com a mulher, da noiva com a noiva, da igreja com a igreja. E não tem compromisso algum com os filhos do marido. Por isso ela não intercede. Por isso o mundo está morrendo e ela está fazendo live. Por isso tua casa está afundando e você está se gastando em rede social. Por isso dá um celular para o teu filho para você ficar com o seu na mão enquanto isso. É isso. Mas se teu filho, é meu marido aí, ele sabe o que faz aí. É isso. É a figura da igreja. Isso não vai mudar enquanto você não mudar. Enquanto você não entender que é você quem dá forma aos filhos do teu marido. E é a forma para a descendência dele. E você, o que você ganha com isso? Você vai casar com o rei. Você vai só viver na casa do rei. Você vai só ser reconhecida como aquela que deu forma aos filhos do rei. É esse o seu trabalho. Esse é o trabalho da igreja. Mas só acontece, querido, se houver amor pelo propósito de Deus e não pelo teu. E o propósito de Deus é resgatar e dar destino aos filhos de Deus. Como recompensa a isso, Ele dá um lugar para a noiva, Ele dá uma coroa para a noiva, Ele dá lugar altos para a noiva. Isso é recompensa. Isso não é o que você constrói. Você não está aqui para construir um lugar de conforto, um lugar agradável, um lugar de desfrute. Isso é recompensa do Senhor. Você está aqui para construir os filhos, para construir a casa, para edificar uma casa que se pareça com a casa dele. Você vai chegar no céu, não vai ter uma televisão para cada um, não vai ter um celular para cada um, vai ter uma mesa em comum, em conjunto para todo mundo. E é isso que você precisa começar a fazer, preparar uma mesa na tua casa. Onde teu marido pode ou não se assentar nela. Ele pode não querer sentar nela. Ele pode ser Nabal. Não importa, eu vou continuar fazendo a mesa. Ele pode estar amaldiçoando os filhos de Deus por aí. Não importa, eu vou interceder pelos meus filhos. Vou interceder por ele, inclusive, se for necessário. Mas é minha responsabilidade dar destino para esses meninos. É minha responsabilidade mostrar um jeito diferente para essas crianças. Porque senão elas vão se tornar aquilo que eu sempre critiquei. Elas vão se tornar aquilo que eu critico hoje na vida dele. E eu digo que amo tanto essas crianças. E é mentira, eu me amo. Lá no fundo, não fala isso, eu amo. Amor não é emoção, não é afeto. Amor é uma coisa muito mais profunda. Amor é aquilo pelo qual você entrega a sua vida. Mas eu daria a vida pelos meus filhos. Sacrifício vivo é muito mais difícil. Porque uma coisa é você fala assim, dá um tiro em mim ao invés de dar nele. Acabou, deu tiro, acabou. Outra coisa é crave uma faca no meu peito pelo filho e esfrega ela todos os dias. Torça ela no peito todos os dias, que é eu não vou fazer o que eu estou com vontade, mas é o que ele precisa. Todos os dias, e vai cansar e você vai falar, mas continua torcendo. Porque é por ele, antes em mim do que nele. Porque ele vai crescer tendo vontade dessas coisas que você faz sem ter vontade, mas por saber que é certo. Ele não vai precisar dessa faca cravada nele quando crescer. Ele vai ser isso. Tem coisas na minha vida que eu sei que eu vou morrer e não vão ser resolvidas. Eu não vou ser livre delas. Eu vou lutar contra elas até o último minuto de vida. E vou dizer não, 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 não e não. Mas se eu fizer isso da forma correta, essas coisas nunca vão chegar perto dos filhos. Eles não vão precisar ficar falando não para isso. Eles vão desconhecer essa realidade, porque eu afastei deles. Mas eu afastei deles segurando em mim e matando dentro de mim. Sabe por que você ataca teu marido na frente das crianças? Porque você viu isso lá atrás, em algum lugar. Você replica a mesma coisa. E aí você quer virar para tua filha e falar, mas não faz isso não, viu filho? Que não faz, ela vai fazer a mesma coisa. E ela vai encontrar um homem tão tranqueira, ou pior, do que um dia você acha que encontrou. Se é que um dia você pensou isso do teu marido. Porque ela só faz o que vê o pai e a mãe fazer. Ela não faz o que te ouve fazer lá. Se você assim mudo, não ia para o céu. Surdo, estava lascado. É prática de vida, querido. Isso é espiritual.
não tem a ver só com o que ela está olhando na prática. Tem a ver com que espiritualmente você libera de autoridade sobre a vida dela, para que ela possa conhecer ou não. Você é a árvore do conhecimento na vida do teu filho. É em você que ela vai acessar conhecimento de coisas. É na Bel que a Clara desconhece coisas que a gente, quando era adolescente, tinha acesso. A Clara nem sabe o que é, nem passa pela cabeça dela, porque nós somos a árvore do conhecimento dela. Nós somos o jardim onde ela vai comer, e a gente vai dizer, não, e aquilo ali? Não, nem chega perto daquilo, aquilo não precisa. Por isso que maternidade e paternidade é algo para a gente madura aqui. Enquanto a gente tem lacunas que precisam ser saradas, a gente compete com os próprios filhos. A gente não consegue dar aos filhos o que é direito, porque a gente quer comer. O que é querer comer? Eu quero descanso, eu quero meu tempo, eu quero paz, eu quero isso. Você quer um monte de coisa que você não tem direito, bem. Não tem. Deus fez o mundo 6 dias, descansou no 7º e depois voltou a trabalhar e trabalha até hoje. Por quê? Porque ele soltou filhos no mundo. Se Jesus diz, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho, ele não descansou depois que o homem caiu. Por quê? Porque ele é responsável, eu soltei filhos no mundo. Eu só descanso quando eu colocar essas coisas em ordem. Quando o plano todo se cumprir. Aí nós vamos descansar com ele. Até lá não tem descanso. Depois que você pôs filhos no mundo, acabou o descanso. O descanso é o tempo em que o Senhor promove. Os horários. E é lógico que na prática você vai ter dias de descanso. Mas o que eu estou dizendo é que não é o propósito da tua vida. Desfrutar, ter tempo de descanso. Não é o propósito. O propósito é dar forma aos filhos. Depois que eles estão na cama, tudo bonitinho. Agora eu vou ter 15 minutos. Agora eu vou ter meu tempo. Até lá é deles. E não adianta ficar brava, não adianta reclamar, não adianta. Você imagina Deus bravo porque tem que trabalhar por você? Não acontece. Por quê? Porque Ele faz por amor, é amor no sentido de responsabilidade. Isso é tua casa. Não adianta você querer chutar o pé por causa do teu marido. Porque ele está fazendo coisas, porque ele não está. E eu amo quando vocês vêm perto de mim, pastor, está difícil, porque ele. Eu falo, para minha filha, é ele o quê? Esquece da vida dele. Cuida da tua, que já é muita coisa. Você está sendo a mulher que o Senhor quer de você? Porque se você tivesse sendo, você nem teria coragem de vir falar alguma coisa. A não ser que fosse um extremo e para interceder por outros. Porque você em você vai saber, o Senhor cuida de mim. O Senhor me guarda. O Senhor está me protegendo. O Senhor é quem me colocou nisso. Então não é nem rebelde querendo sentar no volante. E nem sentando atrás torcendo para dar errado. E se aliviando de que não sou eu mesmo, é Ele. Então o que acontecer está na conta dele. Não, filho, o que acontecer, teus filhos vão pagar o preço. Isso só demonstra a falta de amor que você tem por eles. Porque você consegue dormir sabendo que teu marido colocou eles num caminho de desgraça, num caminho de acidente. E você sequer está chorando por isso. Não, mas o pastor falou que não pode brigar. Eu não falei para você falar com ele. Eu falei para você falar com Deus. Eu falei para você se posicionar. Nabal, eu não concordo com isso está errado. Não, mas tá bom, eu entendo. Mas isso está errado. E eu vou falar com Deus sobre isso. É isso. Vamos orar, queridos. Fica de pé.